Flávio, que ele vem nos falar na noite de hoje. Boa noite a todos. Está saindo o som aí atrás? Boa noite, meus abençoados. Abençoados por um Deus e bonitos por natureza. Natureza espiritual, obviamente. Somos todos seres de luz. Estamos a caminho da luz. Alguns com a intensidade já intensa, outros com a intensidade um pouco enfraquecida. Mas na solidariedade de uns apoiando aos outros, vamos encontrando o caminho e seguindo adiante. Fico muito grato de estar aqui, agradeço a casa pelo convite, aos médicos que se dedicam a fazer esse auxílio para todos, né, que aqui procuram o consolo das suas aflições. E todos nós, sem exceção, que estamos aqui nessa noite, estamos aqui porque precisamos de ajuda, precisamos seguir a nossa caminhada. Todos nós temos um roteiro de vida e esse roteiro precisa ser concluído, não é assim? Cada um de nós tem o seu destino traçado. Antes mesmo da encarnação, nós sabemos disso, e por isso precisamos seguir com as nossas atividades. A ação é a palavra mágica. Sem ação passamos por grandes dificuldades, e com ação, com atitude, sempre encontraremos ou retomaremos o nosso caminho, o caminho da espiritualidade, o caminho que nos leva realmente à melhora de nós mesmos, não é assim? Precisamos melhorar a nós para poder ajudar o próximo. Afinal de contas, se não estivermos bem, como é que nós vamos ajudar o outro? E sem ajudar o outro não há caridade. Sem caridade não há salvação. Eu trabalho com recuperação de dependências já há 20 anos, um pouco mais, dependências e codependências, e procuro falar um pouco sobre isso, porque esse é um tema muito necessário para a nossa sociedade conhecer. Assim, como é que eu poderia dizer para vocês? Ele é um tema super atual, toda hora passa na televisão, mas passa muita coisa que às vezes confunde mais do que esclarece. Vemos a época da informação e diz que hoje informação é poder. Você já deve ter ouvido falar isso. Então eu trago um material técnico. Esse material ele é extraído do Bezerra de Menezes, de São Bernardo do Campo. É uma referência no tratamento de transtornos mentais e dependências e codependências há mais de 60 anos, né? Então eles têm um material que é embasado na Organização Mundial de Saúde. Eu tive a grata satisfação de ser capacitado lá no ano de 97, 98, né? E aí eu falei, eu vou levar para o pessoal dar uma olhada, ver o que é, né? A gente tem algumas informações um pouco mais técnicas a respeito das dependências. Essa fechadura sugere como é que nós abriríamos essa fechadura. Vamos pensar assim, o que destravaria essa porta, né? A simplicidade. As coisas reais destravam, desvendam, tiram o véu de sobre as coisas, não é assim? Que simplicidade que nós estamos falando? A realidade, o realismo. Então nós abrimos aqui e o título é Conceituando a Dependência Química. Nós precisamos de um conceito. O que é dependência química? É falta de vergonha na cara? É? É má vontade? O que é? Oi? Vamos descobrir o que é? Vamos tentar buscar um conceito juntos do que é a dependência química? Modelo de doença. Esse modelo afirma que a dependência química é uma doença primária, progressiva, crônica e potencialmente fatal. Preconiza que sua causa é consequência de deficiências orgânicas e genéticas que alteram o metabolismo, a química cerebral e o funcionamento dos neurotransmissores. Destaca também que a doença é deflagrada
pela experimentação de drogas por um organismo suscetível num ambiente favorável ao abuso de drogas. A pessoa suscetível experimenta compulsão, perda de controle e continuidade do uso a despeito de consequências negativas, físicas, emocionais, sociais e espirituais. Deu para entender? É uma doença que tem uma predisposição, então provavelmente o camarada nasceu de forma orgânica, né? Com uma predisposição mórbida ao uso de substâncias. Sua química cerebral funciona de uma maneira diferente, então ele reage de uma maneira diferente ao experimentar alguma substância. Pessoas de todas as idades, classes socioeconômicas e culturais usam álcool e drogas por duas razões: aumentar o prazer ou para enfrentar, esquecer a dor emocional e os sentimentos desconfortáveis. Então, ou é por prazer ou é por dor emocional, entendeu? O que motiva as pessoas a usar substâncias alteradoras do humor, ou é a motivação pelo prazer, ou é uma dor emocional, uma coisa muito forte que faz com que ela queira fugir dessa condição, dessa realidade. A natureza da adicção. Essa foto era bem emblemática, porque vocês estão vendo um caos aí, então é mais ou menos essa disfunção que se dá com a família dessa criatura, né? Esse dependente, esse codependente, esse meio familiar, há uma disfunção muito grande. Quando nós entrevistamos os familiares de um dependente, logo a gente percebe que tem alguns que estão tão doentes quanto ele, porque é uma condição social. A doença da dependência, da adicção, ela é multifatorial. O que isso quer dizer? Diversos fatores contribuem para a instalação de uma dependência, não apenas um fator. O familiar não pode se sentir culpado. Onde foi que eu errei? Porque não se trata de um fator, e sim de múltiplos fatores. Predisposição orgânica, meio favorável ao uso, fator de risco. Vamos dar um exemplo de fator de risco? A criatura nasceu num lar onde os papéis são bem definidos. A figura masculina, a figura feminina, não é isso? O papel do filho. É um ambiente de proteção, não é? Fator de proteção. E se ela nasce num ambiente onde a figura masculina não está definida, quem é o pai afinal de contas? Não sei direito, porque ele não representa essa figura. A mãe não faz o papel de mãe. As brigas, a violência doméstica é uma constante nesse ambiente. Já é por si só um fator de risco que pode empurrar essa criatura para o meio favorável ao uso. Então a natureza da adicção, ela é multifatorial, vários fatores levam a isso. É síndrome. Síndrome, tradução de síndrome é reunião de fatores. Doença biopsicossocial. Biopsicossocial, pega todo o corpo, mente, emoção, físico, ativada por uma predisposição da pessoa a desenvolver a dependência à substância que provoca alteração no estado de humor. É uma doença que pode ser reconhecida através de sinais e sintomas específicos. Um profissional especializado pode reconhecer de modo rápido e seguro a presença ou não da doença, que era isso que eu queria contribuir hoje aqui, para a gente entender um pouquinho de sinal e sintoma de dependência. Às vezes a gente está convivendo com alguém que está precisando de ajuda e a gente não sabe qual é o sinal, qual é o sintoma. É primária, é considerada primária, provocando por si mesmo problemas de ordem secundária, tanto clínicos quanto emocionais e psíquicos. Esses problemas decorrentes da dependência não podem receber tratamento eficiente a não ser que a doença primária seja controlada. O que acontece? O camarada começa a usar a substância e ele vai desenvolver transtornos associados, né? Transtorno de ansiedade, transtorno de humor, transtorno de depressão. Ele só vai poder tratar desses transtornos associados se ele entrar em abstinência, tratar como primária a sua condição de dependente químico. E ela é progressiva, apresenta um curso progressivo e previsível, sem possibilidade de regressão.
evoluindo para estados de maior gravidade se não for estacionado. Gente, assim, ninguém começa tomando 1 litro de cachaça, entendeu? A pessoa começa experimentando um gole de alguma coisa, não é assim? Isso é a característica da progressão. Se esse corpo tem predisposição, ele começa a aumentar as doses, até que isso se torne um hábito, né? Um mau hábito, um vício, uma dependência. Tá? E para vocês entenderem, porque daqui a pouco é um sinal, a pessoa está começando a aumentar a dosagem do álcool, um exemplo, né? Vocês já viram hoje como é que os adolescentes se comportam? Vocês devem ter percebido. Tem um tal de um combo que eles compram, é um pacote de gelo, um saco com vodka, não sei mais o que, e eles ficam rodando atrás de combo na madrugada, as conveniências ficam abertas. Isso é um sinal de que alguma coisa pode estar indicando uma dependência se instalando ali. É crônica, no sentido de que a dependência deve ser encarada como um único ataque agudo, buscando seu caráter permanente, a vulnerabilidade contínua aos sintomas da recaída. Pode evoluir para a fase terminal devido às drásticas alterações no comportamento e sistema de valores éticos morais, colapso mental, emocional, falência completa dos órgãos e o suicídio. É crônica, não é uma doença aguda, não tem cura, apenas tratamento. A gente pode comparar ela com o diabetes, com o câncer, com o HIV. São doenças que exigem do indivíduo e de seus familiares um compromisso com a recuperação, recuperar a ação, recuperar a atitude, transformar o ambiente para que possa surgir novamente uma possibilidade de melhora desse indivíduo e desse núcleo familiar. É tratável, a dependência química é tratável, embora não se possa curá-la. Seus sintomas podem ser detidos através da abstinência total de toda e qualquer substância química que altere o humor. Além da abstinência, a vulnerabilidade do dependente à recaída pode ser controlada através de mudanças permanentes no estilo de vida, atitudes e comportamento. Não pode haver uma minimização. Vou dar um exemplo. Pô, meu filho é dependente de crack, né? Então agora que ele ficou bem, que ele se tratou, ele toma uma cervejinha em casa, né? Não sai pra rua, fica em casa numa boa. Não pode, gente, porque o álcool vai despertar nessa criatura o desejo pela sua substância de preferência. A química cerebral dele não conhece a diferença entre algo para relaxar e algo para enlouquecer. Ele já expôs o seu cérebro à insanidade. Então, sempre que ele ingerir alguma substância que altere o seu humor, ele vai buscar a insanidade. O que é insanidade? Cometer os mesmos erros esperando resultado diferente. A gente cansa de ouvir assim, ó, o dependente falar: Deus me livre, nunca mais vou fazer o que eu fiz da última vez. Não, meu Deus, impossível repetir a loucura que eu fiz da última vez, estou fora. Isso de manhã, tá? Quando chega na metade do dia, ele fala: pô, mas pensando bem, né? Ninguém é de ferro, né, bicho? Um calor desse, sol de rachar. Eu acho que eu vou tomar só uma gelada. Eu estou saindo do trabalho, né? Eu tomo uma cervejinha e vou para casa. E nessa armadilha ele recorre, é uma doença recorrente. As recaídas são contínuas, né? Por quê? Porque ele desperta algo que ele não consegue controlar. A dependência é caracterizada pela perda de controle e total impotência sobre o uso. A pessoa usa mesmo não querendo fazer uso. Aqui é sobre tabagismo, a gente vai pular, tá? Não vamos incomodar as pessoas que fumam, né, gente? É uma partezinha ali que fala do tabagismo, né? Que né? Todos sabem. A síndrome emocional. 3 estágios dela. Porque pode-se cuidar dos problemas físicos decorrentes do uso com relativa facilidade. As
principais barreiras ao tratamento estão aonde? No emocional e no psicológico. Para compreender melhor isso, a gente vai ler ali, ó, dor emocional. Eu não me sinto nada bem, estou chateado, estou deprimido. Anormalidade, eu estou bem, eu estou feliz, eu estou no outro extremo. A euforia, eu estou muito feliz, eu estou super legal. Então, a pessoa que está nessa problemática, ela fica entre a dor emocional e a euforia, entendeu? Esse estado de normalidade, ela não consegue experimentar, porque ou ela está muito eufórica, ou ela está muito para baixo, ela fica fazendo picos. E quando chega no estado crônico, ela fica só para baixo, né? Fica só para baixo. Ela só consegue dar uma melhoradinha se tiver impulsionada por alguma coisa. A maioria das pessoas situa-se provavelmente na faixa do conforto emocional. Normalidade. É assim, não é? As pessoas têm ganhos e perdas durante seu dia, né? É natural. A vida é feita de perdas e ganhos. A vida é feita de mudança de humor, de mudança de sentimento o tempo todo. E as pessoas se encontram nessa faixa. É comum a ideia de que a dependência química atinge proporcionalmente mais as pessoas infelizes. Por tabela, os indivíduos bem ajustados, produtivos, donos de uma personalidade harmoniosa, desenvolvem imunidade natural contra a doença. Estudo demonstra, no entanto, que isso não é verdadeiro. As condições emocionais parecem ter pouca relação com o surgimento da síndrome. A dependência costuma atingir qualquer um destes grupos. O que ocorre é que antes de instalar-se a dependência, o mundo emocional dessas pessoas era diferente. Desencadeada a dependência, o padrão de evolução da síndrome torna-se universal. Não existe classe, cor, raça, condição social, condição de estudo. A dependência, ela mina todas as áreas da sociedade. Médicos, a área da saúde é fortemente impactada por dependência química. Eles têm acesso nos hospitais a medicações, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos. E isso é impactante na classe médica, entendeu? Que às vezes a gente fala, nossa, mas, né? E é assim que é, atinge todas as classes. E também aquela pessoa desprovida de tudo, né? Que vive, como a gente vê aí, os andarilhos, as pessoas que já perderam a sociabilidade, né? Estão errantes aí pelas ruas. Na primeira fase há pouca distinção entre um usuário e um dependente. Por quê? Porque é a fase da primeira experiência. Uma oscilação de emoção. Eu costumo dizer assim, o dependente ele experimenta uma libertação quando ele conhece a substância, porque provavelmente ele é uma criatura atucanada mentalmente, ele já não é muito confortável, digamos assim, né, a sua relação mental com o mundo. Emocionalmente, provavelmente já carrega algumas marcas, já carrega algumas dificuldades de demonstrar emoções, de compartilhar emoções. Provavelmente ou é alguém muito introspectivo, ou alguém que fala pelos cotovelos, né, porque também é uma máscara. Enfim, quando ele conhece a substância, isso traz um ganho, a gente chama de lua de mel, na primeira fase. Vocês imaginam alguém que quer ser aceito por um grupo, né? Vive isolado na sua dor emocional, com as suas dificuldades mentais, e ao experimentar uma substância se sente diferente. Fala, poxa, pensando bem, eu não sou tão feio assim, né? Se olha no espelho, se acha bonito, né? E aí é aceito por aquelas pessoas que também usam, e aquele grupo passa a funcionar para ele como a grande solução da sua vida. A família não interessa mais, né? A sociedade não interessa mais, ele quer fazer parte daquilo. Então é a fase da lua de mel, é a primeira fase. Um determinado indivíduo poderá passar do hábito social de beber à dependência num período de tempo relativamente curto, enquanto o outro pode levar anos para percorrer o mesmo trajeto.
Outra dificuldade para detectar sinais e sintomas, cada pessoa reage de uma maneira. Entendeu? Uma pergunta: a pessoa que bebe só nos finais de semana, ela pode ser um dependente ou não? Pode? Pode. Entendeu? Às vezes tem pessoas que usam essa defesa, fala: não, pode parar, meu esposo só bebe no final de semana, entendeu? Mas todo final de semana ele bebe, né? Todo final de semana ele bebe. E bebe. Né? Senão fica aquele estigma: ah, dependente é aquele que bebe todo dia até cair, né? Já está morando na rua. Não é verdade. A segunda fase, as ressacas começam a ocorrer. Acabou a lua de mel, gente, durou um tempo desse tamanho, ó. A lua de mel com a substância ela é muito curta, entendeu? Vou dar um exemplo. O cara começa a ingerir álcool, né? Ele começa a exagerar nas doses, e aquele que lhe dava barato, que lhe dava prazer, começa a lhe dar dor de cabeça, culpa, ressaca, medo, vergonha. Ele começa a sentir tudo isso. Já tem grande oscilação de humor. Agora tornou-se independente, que arcará com as consequências negativas da doença em todas as esferas de sua vida. Todas as esferas de sua vida. O que isso quer dizer? Relacionamento, profissional, espiritual, religioso, educacional, lazer. O dependente, ele é engraçado. Você fala assim: vamos visitar a tia Maria? Aí ele pensa com ele: pô, mas lá na tia Maria eu não posso usar nada. O pessoal lá é de uma religião que não se usa nada. Não me leva a mal, mas essa semana eu não vou na tia Maria, né? Prefiro não ir na tia Maria. Por quê? Porque ele tem que estar sempre num ambiente favorável ao uso da sua substância. Começa o desenvolvimento da doença de forma perceptível. As pessoas começam a perceber, não é isso? Começam a ocorrer alterações violentas na psique, e por fim o ambiente emocional dele acaba se desmontando e destruído. Existe agora um custo emocional progressivo a ser pago pelo uso. A prova da dependência é reforçada progressivamente à medida que o dependente deixa de compreender os indícios cada vez mais evidentes da destruição causada pelo consumo das substâncias psicoativas. Então, aquilo que era uma ilusão maravilhosa lá no início, se tornou uma coisa desesperadora. Pô, aquele ganho que eu tive lá no início, eu quero ganhar aquilo de novo. Só que essa sensação, ela não volta mais. O que ele vai experimentar agora é um custo emocional, uma dor emocional, sentimentos tóxicos, raiva, culpa, vergonha, medo, isolamento. Esse processo é inconsciente. As justificativas precisam ser inconscientes para ter sucesso. O uso de drogas tornou-se desconfortável. Do ponto de vista emocional, ele já atingiu a faixa da angústia, que se torna um estado crônico. O resultado final, em geral, é que ele perde todo o contato com a realidade. Chega um momento em que ele pode sentar-se à frente de qualquer pessoa e declarar com absoluta sinceridade: eu não tenho problemas nenhum com drogas. Quando você vai fazer uma anamnese, né, uma entrevista com um dependente, também às vezes com um familiar, eles afirmam categoricamente que estão passando por uma fase difícil, mas que não tem problema nenhum com droga. Vocês entenderam qual é a problemática disso? A pessoa rompe com a realidade, ela não consegue interagir com a realidade, com a sua realidade. Aqui fala um pouco da síndrome de abstinência demorada, porque o que acontece? Tratar a abstinência é relativamente fácil, porque você pode internar uma pessoa no hospital e após 15 dias o físico dela entrou no processo de abstinência, entendeu? De 15, no máximo 30 dias, fisicamente ela desintoxicou, mas psicologicamente, emocionalmente, ela vai experimentar a síndrome da abstinência demorada.
É isso que muitas pessoas não conseguem compreender. Ah, mas eu já internei o fulano 30 vezes e ele não para de usar, porque ele não está conseguindo administrar a síndrome de abstinência demorada, ou seja, ele não está conseguindo gerir as suas emoções, os seus pensamentos. Então, psicologicamente e emocionalmente, ele novamente acaba sendo derrotado pela sua dependência. Ali fala sobre isso, né? Surge em média de 7 a 14 dias do início da abstinência, dependendo do tipo de droga utilizada e das condições clínicas. E lá embaixo diz assim: isto significa que os sintomas mais graves desaparecem com o tempo se o dependente aceitar o tratamento. Uma vida sóbria é possível aprender a viver equilibradamente apesar dos danos. Opa, danos quer dizer ficou sequela, entendeu? Camarada que passou por uma dependência química, que tem essa doença, ele tem que aceitar os danos causados pela sua ativa, por aquele período que ele esteve ativo. Problemas de memória, não é isso? Transtornos de personalidade, transtornos de humor. Não dá para sair ileso. Não tem como, é impossível sair ileso. Vai ter que conviver com essas coisas e sempre mantendo a condição primária da abstinência, porque aí eu consigo administrar esses transtornos. Do contrário, eu não consigo. Se eu recorrer ao uso novamente, vai potencializar ainda mais as coisas. É forte essa imagem, né? A gente falou sobre isso, né? A lua de mel, ó, uso social. Ele aprende a ir do estado normal para o eufórico. Tô normal, quero ficar muito alegre, eu uso, primeira fase. Logo depois ele começa a ter um consumo regular. Ressacas ocasionais na primeira fase, não pega nada. Experiência emocionalmente positiva e gratificante. Por que a gente tem que estar atento? Porque quando a gente incentiva alguém a fazer uso de uma substância, vou pegar como exemplo o álcool, nós estamos incentivando a essa primeira experiência universal, entendeu? Nós estamos incentivando que ela tenha essa primeira experiência universal. Isso pode evoluir para outras fases. Fase 2, desenvolve a tolerância ao químico. Se antes ele tomava um copo de cerveja, agora ele precisa tomar uma garrafa de cerveja. E mais adiante ele vai ter que tomar uma caixa. Busca a normalização do estado de humor depressivo para o normal, ou seja, se ele não usa, ele deprime. Se ele usa, ele se sente melhor. Aumento da quantidade do uso, primeiro lapso de memória, queda da produtividade, rendimento no trabalho, escola, dificuldade no relacionamento interpessoal, ressaca cada vez mais frequente, isolamento e grande sofrimento emocional. E na terceira fase, a adicção total. O físico já precisa daquilo, fisicamente ele já precisa daquilo, necessidade de manter uma certa quantidade no organismo para não entrar em abstinência, entendeu? Tem pessoas que têm que acordar mais cedo para usar alguma coisa porque está indo para o trabalho, tem que arrumar um jeito de sair no intervalo para usar qualquer coisa para se manter produtivo, senão cai a produtividade dele. As alucinações, profundas depressões de humor, baixa autoestima, ideias fixas de suicídio, né? A pessoa chega a esse estágio. O tempo é muito curto, gente. Talvez eu esteja falando rápido demais, mas é isso. Recuperar é possível. Vamos para a parte boa, né? Chega de tragédia, né? Vamos recuperar o indivíduo. Recuperar é possível, tá? Tudo isso que eu falei ali é um estudo técnico da Organização Mundial de Saúde que trata a dependência química com muita seriedade, com muita severidade, tá? Não é pouca coisa, gente. Destrói a sociedade. Quais são as etapas? Intervir e estabilizar a crise. Como é que eu vou intervir e estabilizar uma crise? Eu tenho que desintoxicar, não é isso? Essa pessoa tem que ir para um ambiente onde ela possa ser assistida para uma desintoxicação. No mínimo, um hospital. Vocês concordam? Tem clínicas também, né? Tem locais de atendimento, de tratamento. Algumas pessoas que ainda estão numa fase inicial, elas podem se tratar em ambulatório. Tem o CAPES, não é isso?
centro de apoio psicossocial, lá tem ambulatório para as pessoas que têm dependência, para familiares, com profissionais. A recuperação inicial tem que haver uma substituição no estilo de vida, um programa de recuperação estruturado. Ele tem que aceitar a dependência e aprender a funcionar sem substância. Porque o que acontece? Não adianta eu querer que o meu filho se recupere, né? O que eu posso fazer é incentivar, é amar, é apoiar, é custear o que for possível de ajuda para ele, né? Se eu tiver condições de fazer isso, levar ele para serviços especializados, pedir apoio, mas a decisão tem que ser do indivíduo. Não se pode fazer nada por uma pessoa que só fala que quer mudar, mas não faz o movimento necessário para mudar. Tem pessoas que falam, né? Ah, eu queria tanto que a minha vida fosse melhor, mas o comportamento dela não ajuda em nada para que a vida dela seja melhor. Período de recuperação intermediário. Descentralizar a vida dessa dependência original e desses comportamentos, né? Mudar a maneira de se comportar, mudança no estilo de vida. A meta é desenvolver uma maneira equilibrada de viver, equilíbrio. A dependência química não é diferente das outras doenças. Eu estou doente quando eu estou desequilibrado. É o desequilíbrio que me torna doente. O corpo fala, não é isso, gente? E o período final de recuperação, que notícia boa! Os dependentes alcançam essa etapa da recuperação, enfrentam problemas específicos que estão ligados à sua história de vida pessoal. Aqueles que possuem antecedentes benignos em sua vida pregressa tendem a evoluir de forma tranquila para essa etapa e a superá-la com sucesso. Outros com histórias de vida mais difíceis comumente estacionam no meio do processo, necessitando de ajuda profissional para avançar. São metas desta etapa o desenvolvimento da autoestima e das relações íntimas saudáveis e o crescimento espiritual. O que está querendo dizer ali? Tem pessoas que por si só resolvem o problema, entendeu? Ele pega coisa para ler, ele vai num grupo de autoajuda, ele se orienta novamente no caminho da vida. E outros ficarão presos nesse processo e precisarão de apoio por um período maior de tempo até que encontrem essa possibilidade de autonomia. A síndrome de abstinência demorada, né? Eu não vou falar porque já está encerrando o tempo. Olha que bacana isso aqui. A internação é sempre necessária? Nem sempre, gente. Cada caso é um caso. Tem ambulatório, tem consulta. Quanto tempo dura o tratamento? É relativo. É possível internar contra a sua vontade? Hoje em dia é. Hoje em dia existem as internações compulsórias, involuntárias. O cara está batendo fora do bumbo, a família vai, liga para a clínica e interna. Nós vamos encerrar, o tempo já está acabando ali. A pessoa torna-se dependente porque tem um problema emocional ou tem problema emocional porque é dependente? O que vem primeiro? Às vezes uma depressão leva a uma dependência química. Às vezes é o contrário, uma dependência química leva a uma depressão. Tá? As coisas estão associadas. Esse material didático ali, como vocês estão vendo, Instituto Dr. Bezerra de Menezes, tá? Poderia falar muito mais coisas, mas acabou o tempo, tá? Eu agradeço a paciência de vocês de terem me escutado durante todo esse tempo, né? E desejo a vocês tudo de bom. Se souberem de alguém que precisa de ajuda, ajudem, tá? As pessoas precisam de ajuda, todo mundo precisa de ajuda. Nem falamos da dependência atual, né? Da virtual, celular, videogame, não é isso? Rede social, nem entramos nesse mérito aí, porque não dá tempo realmente, tá bom? Tudo de bom a todos.